Graça e paz, queridos! Sejam bem-vindos ao Pit Stop Graça Abundante, o seu canal aqui no YouTube. Eu sou o pastor Robson da Cruz e este é o seu canal Pit Stop Graça Abundante. Amados, este é mais um vídeo da nossa série de estudos sobre seitas, religiões e heresias. Já falamos sobre as Testemunhas de Jeová, já falamos sobre os Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, já falamos também sobre o Espiritismo, já definimos o que é seita, já falamos também sobre a maçonaria, né? E hoje, amados, nós vamos estar falando sobre a congregação cristã no Brasil. Exatamente. Pastor, é uma seita? E é também uma seita, eles não usam Bíblia e tal. Então, todas essas dúvidas você vai estar tirando no decorrer desse vídeo, ok? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que você dê o seu like, queridos. Às vezes a gente vê 30 pessoas visualizando, só 2 dá o like. O que é que custa dar o like? Só clicar ali, pelo amor de Deus, né? E se inscreva também no canal. Nos ajude, né, a propagar o canal. Eu vejo canais aí de pessoas fazendo brincadeiras com a palavra de Deus, fazendo mulequeira com a palavra de Deus, tem milhões de inscritos. Mas quando é um canal que se trata de coisa séria, né, a própria igreja ela não dá valor. Infelizmente a igreja está assim, e esse é o principal motivo de existir o nosso canal, de trazer a igreja de volta para os trilhos, porque a igreja evangélica brasileira, do jeito que está indo, está descambiando a um precipício sem retorno. Ok, queridos? Então, vamos à história da fundação, né, da congregação cristã no Brasil. O fundador desta igreja, né, Los Francescon, nasceu em Cavasso Nuovo, província da Itália, em 29 de março de 1866. Imigrou para a cidade de Chicago, estado de Illinois, nos Estados Unidos, em 1890. No mesmo ano começou a ter conhecimento do Evangelho através da pregação da Palavra de Deus pelo irmão Miguel Nardi. Em 1891 teve compreensão do novo nascimento e aceitou a Cristo como seu Salvador. Em março do ano seguinte, junto ao grupo evangelizado pelo irmão Nardi e algumas famílias da igreja valdense, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana. No entanto, seu questionamento sobre o batismo por aspersão não permitiu sua permanência na denominação. Em 1907, quando florescia nos Estados Unidos o movimento pentecostal, Francescon tomou conhecimento dele através do pastor batista William H. Durban, um dos pioneiros do movimento. E em 1909, Luiz Francescon, né, e seu companheiro Giacomo, também pioneiro do movimento pentecostal na Itália, chegam à Argentina, né, e posteriormente ao Brasil em 8 de março de 1910. Tendo começado em São Paulo e no Paraná, fundaram de início uma igreja com 20 pessoas rebatizadas, exatamente. Eram membros já de algumas igrejas e eles rebatizaram isso, né? Oriundas de diversas denominações evangélicas, como batistas, presbiterianas, metodistas e, curiosamente, apenas um católico. Lembra de uma das características da seita? Eles não aceitam o batismo das pessoas que vêm. Eles têm que rebatizar, porque para eles só o batismo da igreja deles é o que presta, é o que funciona e é o certo. Uma característica aí de uma seita. Então cuidado, certo? Seu campo de pregação se deu principalmente entre colônias italianas. O movimento se espalhou depois por todo o território nacional. Outra deixa aqui, veja bem que eles começaram a igreja deles com 20 membros, oriundos de batistas, presbiterianos, metodistas e apenas um católico. Esse é outro ponto fundamental de distinguir uma seita. Eles não vão para o mar, né? Eles não vão pegar pessoas lá fora, eles gostam de pegar de igrejas.
ou seja, eles fazem proselitismo, gostam de pescar no aquário dos outros. E é assim na maioria das seitas. 90% dos seus membros são oriundos de igrejas evangélicas, né? De igrejas sérias evangélicas, porém de pessoas que não estudam a Bíblia, que não têm comprometimento com Deus, que não têm uma vida ilibada de oração e que são facilmente enganadas, ludibriadas por essas seitas. Existe também uniformidade doutrinária que é mantida através de assembleias anuais, onde é reunido o corpo sacerdotal, que são os anciãos, cooperadores e diáconos. Por 3 dias acontece isso. A princípio, estas eram realizadas apenas na cidade de São Paulo, porém o número de pessoas fez com que tivessem que ser regionalizadas. Atualmente acontece em 5 locais diferentes do país: no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e também no Sul. Mantém uma cultura, né, um cultural de oração, né, é uma cultura oral, não tem publicações, só mesmo o relatório anual deles. Não recomendo a leitura de literatura específica, somente a Bíblia, ok? Não existe entrega de dízimo e nenhum cargo é remunerado. O resultado das coletas realizadas mensalmente é dirigido para a construção de templos através de obras de caridades e viagens missionárias. Entretanto, não é a direção da igreja que decide o percentual de valores a ser empregado em cada um dos itens, mas o próprio fiel, né, que querendo dar sua oferta indica onde quer que seja empregada. A congregação não participa de atividades políticas e não indica candidatos. A administração material é centralizada em grandes polos regionais e praticamente inexiste, né, de uma forma autônoma nas congregações locais. Seu crescimento pode ser dimensionado através do número de construção de templos, que na cidade de São Paulo tem correspondido a uma média de 1 a 2 templos surgindo por mês em São Paulo. De 1 a 2 templos, de 1 a 3 templos, melhor, que surgem por mês no estado de São Paulo. Desde sua fundação até o momento onde nós sabemos, há 2 dissidências, né, da Congregação Cristã do Brasil. A Cristã Universal Independente e a Congregação Cristã do Brasil Renovada. Como é que eles enxergam a salvação lá na Cristã do Brasil? Né? A salvação, eles dizem que só pode ser salvo quem é da Cristã do Brasil. Lembra? A seita, uma característica da seita, que só há salvação nela. Fora dela não há salvação. A Bíblia deixa claro, queridos, que para sermos salvos não precisamos da Cristã do Brasil. O que diríamos então dos membros das outras igrejas que existiram antes da Cristã do Brasil? Não estão salvos? Ou Jesus precisaria esperar a vinda de Franciscon, seu fundador, em 1910, para então poder começar a salvar as pessoas? É um absurdo isso, né? É um absurdo. E pessoas que não têm conhecimento disso caem nessas lábias, caem nessas histórias. Por isso que está escrito, né, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas a Bíblia ela discorda disso e afirma que em nenhum outro, Atos 4, 12, há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome, não é nenhuma outra placa, não é nenhuma outra igreja, mas em nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Né? 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? É o fundador da Cristã do Brasil? É a Igreja Cristã do Brasil? É a Congregação Cristã do Brasil? Não. Cristo Jesus, o homem. João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não está escrito Jesus dizendo:
A congregação cristã no Brasil é o caminho. A congregação cristã no Brasil é a verdade. A congregação cristã é a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser pela congregação cristã no Brasil. Não está escrito isso. Pelo amor de Deus. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos nos apegar à Bíblia, em nome de Jesus. A congregação cristã no Brasil também ensina que o Espírito Santo dirige tudo. E não é necessário se preparar, não é necessário examinar, e também não é necessário meditar nas Escrituras Sagradas. Não é raro ouvir um membro da cristã do Brasil dizer que a comida servida na igreja dele é melhor, porque sai na hora. Pois Deus fala na boca do ancião, enquanto que a do outro é comida fria. Pois seu pastor precisa ficar estudando a Bíblia para poder lhes falar. A cristã do Brasil, queridos, não valoriza e nem incentiva o estudo sistemático da palavra de Deus. Pelo contrário, dizem que o cristão não precisa estudar a Bíblia, pois na hora o Espírito Santo falará instantaneamente pelo crente. O que é que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos? O Espírito Santo opera poderosamente na sua igreja, mas isso não significa que devemos desprezar o estudo das Escrituras. O próprio Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Está escrito em João capítulo 5, verso 39. 2 Timóteo 2,15, um versículo utilizado muito nos seminários, principalmente em escolas de obreiros. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz, Salmo 1, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O Espírito Santo só usa um cristão que tem prazer na palavra do Senhor e que nela medita dia e noite, queridos. O uso do véu, é o clímax, é o ponto-chave da cristã do Brasil, o uso do véu e do cabelo. Os legalistas da cristã do Brasil dizem que a mulher que corta os seus cabelos vai para o inferno. E outros ainda acrescentam que é importante e necessário o uso do véu no culto. Alguns chegam a afirmar que o cabelo, pela sua importância, amados, é misteriosamente guardado em uma caixa de ouro celestial depois de cortado. O texto do qual a congregação cristã do Brasil tirou essa aberração doutrinária é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao 16, que com certeza não foi feita uma exegese, não foi feita uma hermenêutica, não foi consultado o hebraico, o grego, não foi feita nenhuma análise sistemática séria, E qual é a refutação para isso? Para extrairmos uma interpretação correta do referido texto, iremos analisar a opinião de alguns teólogos e historiadores que com toda segurança e sinceridade escreveram sobre o assunto, amados. Segue abaixo o comentário do Dr. Stampes. Diz assim, esse fato subentende a subordinação da mulher. A partir desta proposição, deduzem-se decorrências práticas. As mulheres estão erradas se de qualquer forma modificam suas diferenças em relação aos homens. Esta demonstração é verdadeira em qualquer circunstância. Paulo dá o exemplo da diferença do vestir. Uma das maneiras de que vê essa diferença estava na maneira dessas mulheres manterem o cabelo. Este devia permanecer de tal maneira que distingue os homens das mulheres. O cabelo da mulher simbolizava sua submissão e lealdade ao seu marido, por causa do costume da época. Paulo também declara que o cabelo longo é uma vergonha para o homem. Comentário da Bíblia Explicada diz o seguinte, a mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido e para demonstrar sua dignidade. O véu, querido, significava que ela deveria ser respeitada e honrada,
O véu significava que ela deveria ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu naquela época, pois deste modo elas se exibiam públicas e indecorosamente. Sendo assim, queridos, o véu era um sinal de valor, da dignidade e da importância da mulher conforme Deus criou, né? Esse é o conceito da época. Outra coisa também que a Bíblia explicada ensina, era costume oriental no tempo dos apóstolos a mulher cobrir o rosto com o véu quando andava nas ruas. Porém, podia dar-se o acaso, enquanto ela levava a roupa no córrego, passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não ter o véu disponível, teria um recurso, cobrir o rosto com o seu cabelo comprido. Assim, ela ter cabelo comprido lhe era horroroso, né? Mostrando que não era uma mulher destituída de pudor. Outra coisa, o manual bíblico de Dr. Hallen, né, um grande teólogo, também afirma: era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas, ou seja, as prostitutas, uma questão de época. Corinto, queridos, ela estava cheia de prostitutas que funcionavam nos templos de Afrodite, a deusa do sexo, que funcionavam nos templos de Afrodite, a deusa do sexo. Algumas mulheres cristãs, prevalecendo-se da liberdade, recém-achadas em Cristo, afoitavam-se em pôr de lado o véu nas reuniões da igreja, o que horrorizava as outras mais modestas, mais recatadas, as mais antigas, as mais tradicionais. Disse-lhe apóstolo que não afrontem a opinião pública em relação ao que é considerado conveniente à decadência feminina. A verdade é que o uso do véu, queridos, era algo peculiar da igreja dos Coríntios. Era um problema local. Não podemos transformá-lo em doutrina universal para a igreja, principalmente a igreja atual. Mesmo porque os apóstolos nunca jamais ensinou sobre o uso do cabelo e do véu para as outras igrejas. Não existe isso escrito em outros lugares da Bíblia, né? Somente ali. Outra coisa, como já foi dito, Coríntios era a cidade da deusa dos Efésios, da deusa Afrodite. Havia ali, queridos, templos onde quem dirigia esses templos, a deusa Afrodite, a deusa do sexo, eram sacerdotisas, e essas sacerdotisas tinham como sinal suas cabeças raspadas, né? Então, algumas dessas mulheres também se converteram. E para que, quando elas fossem para as reuniões, as pessoas não passassem de fora e vissem aquela mulher sentada ali de cabeça raspada e pensasse que ali se tratava também de uma reunião da deusa Afrodite, foi orientado por Paulo ali que usasse o véu e falava também que o cabelo era um sinal de honra. No culto da deusa Afrodite, onde era uma mulher que liderava, havia um momento no culto onde todos adoravam a deusa Afrodite da seguinte forma: através de um grande bacanal, ou seja, através de um momento em que todos que estavam ali reunidos faziam sexo mutuamente. Era essa a preocupação de Paulo com a igreja local, era esse o cuidado de Paulo com a igreja local, para ela não ser vista, né, para ela não ser considerada como uma igreja à deusa Afrodite. A Congregação Cristã do Brasil, queridos, é contra o ministério pastoral. Os membros da Congregação Cristã do Brasil costumam dizer que em sua igreja não existe pastor, pois o único pastor deles é Jesus. Costumam chamar o líder, o dirigente da igreja de ancião. Embora a cristã do Brasil não aceite o ministério pastoral, queridos, a Bíblia é clara quanto ao assunto. E vos darei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Está escrito em Jeremias 3, versículo 15, Antigo Testamento, para não dizer, é coisa do Novo. E Efésios 4:11 diz: e ele, Jesus, deu uns para apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Você pode ver também Jeremias 23:4, Atos 20:28, 1 Pedro 5, capítulo 5, versos 2 e 3, e Hebreus 13:7 e 17. A Cristã do Brasil são contra o sustento do obreiro. A Congregação Cristã do Brasil, porém, afirma que o pastor obreiro que recebe salário é ladrão, é mercenário. A Bíblia diz
1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. O pastor ou obreiro que se dedica à obra ministerial é digno do seu salário. Paulo ensinou a igreja de Corinto a sustentar os obreiros do evangelho. 1 Coríntios 9, 4 a 14. O mesmo Paulo afirma e advertiu ao pastor Timóteo a não cuidar de negócios terrenos com o fim de sustentar-se, dedicando-se somente à pregação do evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Pedro disse que a única ocupação dele e de seus companheiros de ministérios eram a oração e a pregação do evangelho. Atos, capítulo 6, versículo 4. Então os obreiros precisam ser sustentados sim, para que eles tenham tempo de cuidar da demanda da igreja. A Congregação Cristã do Brasil também é contra o dízimo. Essa igreja, acho que é por isso que ela cresce muito, né? Porque falou em dinheiro ainda hoje as pessoas né, ficam cheias de mimimis, né? Então, quem não gosta de dar o dízimo, é contra o dízimo, já tem uma igreja boa aí vai para lá, né? Eu considero como uma igreja daqueles que são canguinhas, né? Da igreja daqueles que são, né, mão de figa. Então vai para lá, em nome de Jesus. Ensina aos cristãos, né, e seus adeptos que vivem alardeando que o dízimo faz parte do preceito da lei e foi abolido por Cristo. Será que Cristo aboliu o dízimo mesmo? A congregação cristã mantém a estrutura econômica de uma organização através das ofertas, que muitas vezes chegam a ultrapassar o valor do dízimo, irmãos. O seu sistema de ofertas funciona da seguinte maneira: oferta da piedade. Lá não tem dízimo não, viu? Mas tem muita oferta. Tem a oferta da piedade, oferta para compra de terreno, oferta para fins de viagem, oferta para conservação de prédios, oferta de votos, né? E aí quando você soma essas ofertas todas, vai dar muito mais do que o seu dízimo. Tá me entendendo? Então a Bíblia ensina, e nós cristãos evangélicos acreditamos, que o dízimo é santo. Está escrito em Levíticos, capítulo 27, 30. A Congregação Cristã do Brasil diz que o dízimo é para ladrões. A Bíblia diz que é para o Senhor. Malaquias 3, de 8 a 10. A Cristã do Brasil diz que o dízimo é coisa da lei, mas a Bíblia afirma que o dízimo foi praticado antes da lei. Gênesis 14, 18 a 29. E também capítulo 28 de Gênesis 20, né? Capítulo 28 de Gênesis. E Gênesis 14, 18 a 29 e 28, capítulo 20 em diante. Durante a lei também foi executado o dízimo, né? Levíticos 27, 30 e 34, Malaquias 3, 8 a 10, e na atual dispensação também aconteceu o dízimo, Hebreus 7, 8 e 9. E foi aprovado por Jesus, exatamente isso que você está ouvindo, o dízimo também foi aprovado por Jesus. Está lá em Mateus 23, 23. Devolvamos a Deus o que pertence a Deus em nome de Jesus. Outra coisa, a Congregação Cristã do Brasil alega que só o seu batismo é o correto. Misericórdia, né? A Congregação Cristã do Brasil não reconhece o batismo efetuado por ministros do Evangelho de outras denominações. Uma das características principais de uma seita é não aceitar o batismo de outras denominações. Analisemos os principais argumentos levantados pela Cristã do Brasil para não reconhecer o batismo de outras denominações. Quais são? Eles dizem: o batismo de outras comunidades cristãs evangélicas está errado porque utilizam a expressão eu te batizo. A congregação entende que ao dizer eu te batizo é a carne que opera o homem colocando-se na frente de Deus. O batismo só é válido se efetuado com esta fórmula: em nome do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que eles creem. O batismo da Congregação Cristã do Brasil purifica o homem do pecado. Não há diferença entre a expressão eu te batizo e a da Congregação Cristã do Brasil, e batizo. Na primeira expressão, queridos, isso é português, né? É português. Na primeira expressão, o sujeito está explícito. Na segunda, o sujeito está em oculto. Qualquer menino aí de ensino fundamental que conhece um pouquinho de português vai entender isso.
É claro que o homem que efetua o batismo, pois Jesus mandou que os discípulos assim o fizessem. Foi Jesus que mandou, né? Além disso, se pelo fato de utilizar a expressão eu te batizo, estivéssemos errados, desculpe, e ofendendo a Deus, então João Batista não estaria certo, tampouco quando batizou Jesus, pois usou a seguinte expressão: eu vos batizei em água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Marcos 1:8. E eu, na verdade, vos batizo em água. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Amados, a menção do batismo em nome de Jesus está lá em Atos 2:28, 8:16, 10:48 e 19:5. Encontra-se em passagens que não tratam da fórmula batismal, e sim de atos ou eventos feitos em nome de Jesus, pois tudo o que é feito em nossas vidas é em nome de Jesus. Colossenses 3:17. Quando realizamos um batismo, queridos, em nome de Jesus, realizamos de acordo com a fórmula dada por Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O que a palavra está dizendo é que as pessoas eram batizadas na autoridade do nome do Senhor Jesus, mesmo porque não é possível que Pedro, por pouco tempo depois da ordem de Jesus em Mateus 28:19, agisse de modo tão diferente, alterando a fórmula batismal. Basta somente, amados, um pequeno versículo bíblico, como de 1 João 1:7, para lançar por terra essa heresia medieval. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7 não é o batismo da cristã do Brasil que purifica do pecado, mas é o sangue de Jesus, está escrito na Bíblia. A Bíblia deixa bem claro essa questão. O que nos purifica é somente o sangue de Jesus Cristo, não é o batismo da congregação cristã do Brasil. Em Marcos 16:16 é dito que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não é dito que quem crê e não for batizado será condenado, mas apenas quem não crê. O ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado, mas creu no Senhor, recebeu a remissão dos seus pecados pelo seu sangue e foi salvo. Lucas 23:43. Então, queridos, outra coisa, oração para eles lá só de joelho. A respeito da oração e sobre a posição que se deve orar, citaremos alguns textos. Muita meninice isso, né? Jesus orou em pé, orou diante do túmulo de Lázaro, fez sua oração, teve sua oração ouvida. João 11:41-42. Jesus orou pendurado lá na cruz. Lucas 23:34-46. Não, isso aí, queridos, eu não vou nem entrar no mérito da questão, de que Deus só ouve oração de joelho. Pelo amor de Deus. O profeta Jonas orou no ventre de um grande peixe, Jonas 2, foi ouvido. O rei Ezequias orou deitado e Deus ouviu a oração, 2 Reis 20, de 1-5. Né? Provando assim que Deus não olha para a posição do corpo, mas para o coração. Quer que adianta você estar de joelho, mas o coração não está dobrado diante do Senhor. Né? O publicano orou em pé e desceu justificado para casa. Está lá em Lucas 18, 13 e 14. O cego de Jericó orou assentado à beira do caminho e recebeu o seu milagre. Marcos capítulo 10, 46 a 52. Praticam também o ósculo santo. Pastor, o que é isso? O ósculo santo é o beijo. Né? O homem lá beija homem, a mulher beija mulher. A Bíblia mostra, querido, que os irmãos se saudavam com um beijo em sinal de cordialidade e cumprimento. Romanos 16:16. O ósculo era uma maneira comum de saudação entre os orientais, quanto ao aperto de mão ou abraço na nossa cultura. Os judeus usam nas suas saudações, tanto nas despedidas como também na forma de demonstração geral de afeto. O ósculo não é colocado como uma doutrina ou ensinamento. Tá? Não é. Em nossas igrejas, o povo é livre para saudar, mas não frisamos o ósculo pelo fato da inconveniência cultural. A Bíblia nos ensina a evitar a aparência do mal. 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Na nossa sociedade, homem beijando homem é um tanto meio que escandaloso, principalmente hoje. Também é mostrado na Bíblia que o ósculo não era prática somente entre homens e mulheres com mulheres, mas sim entre homens, entre todos os irmãos, independentemente do sexo, sendo aplicado na testa ou na palma da mão, mas nunca nos lábios. Porque lá, eles só beijam homem com mulher,
e não pode fazer ao contrário. A Congregação Cristã do Brasil e o pecado contra o Espírito Santo. O adultério é o pecado contra o Espírito Santo, né, eles dizem. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Né? Conforme, queridos, a popularidade de Jesus crescia, seus inimigos procuraram desesperadamente meios para explicar seus maravilhosos poderes. Finalmente decidiram alegar que ele expulsava demônios pelo poder do próprio Satanás. Em Mateus, capítulo 12, verso 22 a 32, Marcos 3, 22 a 30 e Lucas 11, 14 ao 23. Jesus respondeu com 3 argumentos e uma advertência. Satanás não atacaria a si mesmo, pois ninguém luta contra si mesmo. Se eu expulso demônio por Satanás, como seus filhos os expelem? Para roubar a casa de um homem forte, tem que primeiro que amarrar o valente. Sua advertência foi a seguinte: em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos 3, 28 a 30. O que é esse pecado imperdoável? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitos trechos ensinam, queridos, que é possível ir tão longe de Deus que não se pode mais retornar. Paulo adverte sobre as consciências insensíveis em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A epístola aos Hebreus fala de corações endurecidos, capítulo 3. E daqueles que não podem ser trazidos de volta ao arrependimento, capítulo 6. João fala daqueles cujos pecados levam à morte, uma vez que eles se recusam a se arrependerem e confessá-los. 1 João, capítulo 5, versos 16 a 17. O próprio Jesus fala do solo que foi pisoteado e compactado ao ponto em que nenhuma semente podia germinar. Lucas, capítulo 8, versículo 5. Cada passo que damos, afastando-nos de Deus, aproxima-nos do ponto sem retorno, queridos. O problema natural não está na vontade de Deus de perdoar o pecador. Lucas 15, ou 2 Pedro 3, 2. Deus alegremente aceita e perdoa a todos os que se arrependem. O problema está em que alguns rejeitam cada tentativa de Deus para motivar o arrependimento. Depois que Jesus deixou a terra, o Espírito Santo veio para revelar a mensagem final da salvação. Para aqueles que a recusam e se voltam contra o Espírito Santo, Deus não tem nenhum outro plano, infelizmente. Não há outro sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, 26 a 31. Aqueles cujo estado endurecido faz com que se recusem a rogo final de Deus nunca serão perdoados. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, renegar esse próprio perdão. A Congregação Cristã do Brasil também, queridos, alega que a sua saudação é a única certa. Né? Qual é a saudação da Cristã do Brasil? Paz de Deus. Né? A Cristã do Brasil nos acusa e critica por usarmos a saudação a paz do Senhor, graça e paz, ou Shalom Adonai em hebraico. Né? Citam, para justificar esse conceito, a seguinte expressão: devemos saudar com a paz de Deus e nunca com a paz do Senhor, porque existem muitos senhores, mas Deus é um só. Muita meninice, né?